Olá, sejam muito bem-vindos ao Conversa Aberta, o programa que leva a você, investidor, a oportunidade de bater um papo, de trocar uma ideia com executivos das empresas as quais você é sócio, que você tem ação. Nossa convidada de hoje é a Aeris Energy. A gente tem aqui, então, presente na nossa live o Bruno Lolli, que é diretor de Planejamento e RI da empresa. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Denise? Bom dia. Bom dia, é um prazer receber você aqui, porque é uma empresa que entrou recentemente na Bolsa, e é uma empresa que vai participar de um evento que a gente tem sobre empresas que entraram recentemente na Bolsa, então já fica aqui um spoiler para você que acompanha, você de casa que está de olho nessas empresas. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre esse evento, que a Aeris, então, já confirmou presença. Vou falar aqui rapidamente algumas informações para quem está em casa e não conhece a empresa. É uma fabricante de pás eólicas, fundada em 2010, tem mais de 9.500 pás já fabricadas, 5 mil funcionários. No ano passado, 32% da receita veio de exportações e ela tem 26,6% de free float, ou seja, ações que estão aí no mercado, é a empresa da família Negrão. Então, vamos lá. Lolli, seguinte, eu queria primeiro que você nos localizasse o tamanho desse mercado, tá? Quanto que hoje tem o mercado de energia eólica no Brasil e no exterior? Só para a gente ter uma noção de para quanto que a empresa pode crescer. Bom, energia eólica, Denise, ela vem crescendo de uma forma bastante acelerada. No Brasil, ano passado, ela já representou 8% da matriz elétrica. A principal fonte de geração de eletricidade no Brasil continua sendo hidrelétrica, isso deve continuar por muito tempo, mas a eólica já passa a ser a segunda maior fonte de geração de energia no Brasil. A gente tem 18 gigawatts de potência instalada e a projeção que a gente tem, tanto da EPE quanto estimativas para o mercado livre de energia, é que a gente instale mais de 30 gigawatts nos próximos 10 anos. Então, a gente continua num ritmo bastante acelerado de instalação de energia eólica no Brasil. Quando a gente fala de mundo, o Brasil ele até largou um pouco atrasado, vamos dizer assim, o mercado já era um pouco mais maduro lá fora quando ele começou a acelerar no Brasil. Quando a Aeris foi fundada em 2010, o Brasil tinha menos de 1 gigawatt instalado. Então a gente saiu de 1 para 18 nos últimos 10 anos e a gente deve sair de 18 para quase 50 nos próximos 10 anos. Então essa é a projeção para o Brasil. No mundo, que é um mercado mais maduro, a gente já vê a energia eólica representando por volta de 5% da demanda elétrica. Quando a gente compara com fontes fósseis, por exemplo, petróleo, carvão e gás natural, somadas representam 60%. As projeções, né, de Bloomberg, por exemplo, mostram que a gente deve ter lá para 2050 essas fontes fósseis reduzindo de 60% para 20% da matriz elétrica, enquanto que a eólica sai de 5% e atinge os 20%. Então, a gente continua com um ritmo de crescimento bastante acelerado. Esse ano de 2020 foi o ano com maior instalação no mundo de energia eólica, puxado fortemente pela China, principalmente, mas ainda assim, em todos os outros países do mundo, a gente teve instalação em ritmo bastante acelerado, foram mais de 96 gigawatts instalados no mundo. No Brasil, ano passado, foi pouco mais de 2 gigawatts instalados, e em termos de produção de pás, a Aeris, no ano passado, entregou para o mercado nacional 2 gigawatts. Então, a gente representou do que foi instalado no ano passado, perto de 90% do mercado. Tá, e queria então que você também falasse um pouquinho sobre a produção de vocês, como é que está hoje. Eu já falei que 30%, né, 32% da receita do ano passado foi com exportações. Queria saber quanto que vocês estão produzindo hoje e ficando aqui, exportando, por que dessa comparação, né, desses números de mercado interno e exportação? Explica para a gente um pouquinho, por favor. Em 2019, a gente exportou por volta de 70% do volume, e em 2020 a gente meio que inverteu, exportou 30%. Essa diferença, ela não vem de uma redução do que a gente exportou, ela vem basicamente de um crescimento muito acelerado do que a gente entregou para o mercado nacional em 2020. Essa tendência, ela deve continuar pelo menos ao longo do ano de 2021, então a gente deve continuar a ter uma proporção de entregas para o mercado nacional por volta de 2 para 1 em relação ao que a gente exporta, mas isso fica a cargo dos nossos clientes, né? A gente produz, a gente cumpre pedidos de compra, e esses pedidos eles podem vir tanto para o mercado brasileiro quanto para o mercado externo, né? Obviamente que quando o cliente vende no Brasil, ele vai puxar pá que a Aeris fabrica, porque a gente é a produção local que ele tem,
e quando o cliente tem demanda para fora e a gente não está 100% ocupado entregando esses produtos para o Brasil, ele também acaba captando parte da oferta de paz dele, que a Aeris produz. Mas porque vocês têm o PCM, vocês estão no Ceará, né? A sede é no Ceará, vocês têm PCM 1, que é a primeira unidade, vocês compraram uma outra unidade menor, que é PCM 2, mas agora vocês estão ampliando a 1. Qual que é a expectativa de ampliação da produção esse ano? Eu vou falar primeiro de capacidade produtiva. Em termos de capacidade, a gente encerrou 2020 com a capacidade total instalada por volta de 6 gigawatts ano, e a gente pula esse ano para quase 9 ao final do ano. Só que a ocupação da capacidade, ela não cresce nessa mesma proporção, porque a gente, no ano que a gente cresce, né, no ano que a gente instala capacidade nova, é o que a gente chama de ano de ramp-up. O ramp-up, ele é esse início de produção e esse período de curva de aprendizado, onde a gente começa a acelerar a taxa de produção para as linhas de produção novas. Então, ao longo de 2021, a gente continua com níveis de ocupação da capacidade muito mais próximos dos 50% do que dos níveis otimizados, que ficam aí entre 70% e 80%. Então, a gente continua com volume relativamente baixo perto da capacidade instalada, e em 22 a gente cresce novamente em relação a 21. A companhia vem crescendo ano a ano, né, e isso tende a ser uma constante, dado que nesse ano aqui a gente produz para os 5 maiores clientes, os 5 únicos clientes que oferecem aerogerador no Brasil, e 4 deles têm quase 90% do mercado mundial quando a gente exclui a China, né, que é um mercado bastante importante, mas muito atendido por players chineses. Então, quando a gente exclui a China da análise, 4 dos nossos 5 clientes têm quase 90% de market share. Então, a gente cresce esse ano de 2021, a gente cresce novamente em 2022, para começar a chegar mais próximo dos níveis target de ocupação da capacidade produtiva. Tá, então só para ver se eu entendi, porque vocês então fabricam vocês vendem as pás para fabricantes de aerogeradores, né, e essas fabricantes, quando vão encomendar, vocês têm que adaptar os moldes para aquele produto. Então, nesse período de adaptação, esse período de ramp-up, que tem um certo impacto na receita, né, ou no lucro, melhor dizendo, porque no quarto trimestre teve um certo impacto nos números por causa dessa adaptação ao molde, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os 2 primeiros trimestres desse ano, qual vai ser esse impacto nos números da empresa, porque vocês estão também adaptando os novos moldes da Nordex e da Siemens, né? A dinâmica funciona da seguinte forma, Denise, toda a produção nossa, ela é exclusiva para cada cliente, então eu tenho linhas de produção sempre dedicadas, né? Eu tenho uma quantidade X de moldes de um certo produto para um certo cliente, eu não posso oferecer essa capacidade para outro cliente. A gente passou no quarto trimestre por um período de transição de linhas de produção, então a gente descomissionou algumas linhas de produção que eram de produtos que atingiram o fim do ciclo de vida comercial e instalamos novas linhas de produção para produtos que a gente começa a produzir agora e vai ficar aí os próximos, pelo menos, 4 anos produzindo. Ao longo de 2021, a gente continua instalando novas linhas de produção, tanto para atender esse crescimento, né, esse período novo de ramp-up, e a gente tem projeção de algumas poucas linhas serem descomissionadas esse ano, de produtos que a gente já vem produzindo aí há mais de 5 anos. Então, esse movimento ele é muito comum, e ele vem sendo mais intenso a partir do quarto trimestre de 2020, ele deve durar pelo menos até o final desse ano, esse período de transição de linhas de produção e instalação de linhas novas. É natural que nesse período as margens fiquem menores, porque a gente tem um custo de mão de obra proporcionalmente maior durante a curva de aprendizado. Para você ter ideia, a primeira pá que a gente produz em um certo modelo, a gente leva aí de 3 a 4 semanas para produzir. E é comum a gente atingir ciclos de produção de 24 horas, quando o produto está maduro. Então, é uma curva de aprendizado que leva um certo tempo, leva aí pelo menos 3 trimestres até a gente estabilizar uma certa linha de produção, e ao longo desse período, os custos de mão de obra são mais elevados, e também os custos relacionados a materiais diretos, né? E aí, principalmente, porque fabricação em material composto, ela é bastante variável, ela tem efeitos que geram uma certa variabilidade na linha, então tem o custo de não qualidade maior durante o período de ramp-up, e eu tenho um consumo de materiais um pouco maior durante esse período também. Então, é natural no início de um relacionamento com um produto novo, das margens serem menores e depois elas se estabilizam em patamares acima dos médios. E aí, a proporção que eu tenho de linhas não maduras para linhas maduras é basicamente o que define os nossos patamares de margens e de retornos. Tá.
Olha, Bruno, eu estou vendo aqui o chat e já está bombando de perguntas, já quero passar para algumas perguntas dali, porque esse é o propósito, né, do nosso programa, é dar a chance para as pessoas perguntarem. E tem, assim, uma mesma pergunta sendo repetida várias vezes. Já tem o Adelson fez essa pergunta, o Alexandro fez essa pergunta, o Wagner fez essa pergunta, bem, deve ter mais pergunta para baixo, mais gente também fazendo essa pergunta, que é a seguinte... Vou ler do Wagner. Boa tarde, Bruno. Pode falar o motivo da venda de ações pelos sócios majoritários no período de lock-up? Tá, claro, acho que é uma excelente pergunta. A gente foi muito questionado nos canais oficiais de RI ao longo das últimas 2 semanas, ao longo da última semana, na verdade. O motivo da venda do bloco. Né? Quando a companhia fez a IPO, Denise, a gente optou, dado que a gente teve que fazer o IPO com preço inferior ao da faixa indicativa, então o IPO saiu a 5,55, e a faixa indicativa era de 6,10 a 8,10. Então, a gente, naquele momento, decidiu por não exercer o lote adicional, o hot issue. E esse lote adicional estava previsto em 35 milhões de ações, todas elas secundárias. Então, seria um dinheiro que entraria no bolso dos acionistas controladores da companhia. Então, como a gente decidiu não fazer naquele momento, pelo desconto que teve que ser dado para ir a mercado, antes do fim dos 6 meses de lock-up, os bancos foram consultados e o controlador definiu por fazer uma parcela desse hot issue. Então, como o preço atual está acima do teto da faixa indicativa do IPO, a gente resolveu fazer um bloco de 15 milhões de ações, ao invés das 35, e vender nesse momento. Então, basicamente, a interpretação nossa é que o exercício do bloco ele foi um hot issue postergado. Então, a gente levou aí pouco mais de 3, quase 4 meses para exercer esse hot issue, e a gente teve o aceite, a gente teve a confirmação dos 6 bancos que participaram da oferta para que a gente exercesse essa venda de bloco. Ok, tem outra pergunta aqui que está se repetindo, que é, boa tarde a todos, gostaria de saber sobre a turbina sem passe, vai afetar a empresa em algum sentido? A gente vê muita tecnologia disruptiva, ainda em estágio de maturidade muito baixo, aparecendo, né? Isso é bastante recorrente. Quando a gente olha para o mercado em si, Denise, pelos níveis de eficiência e capacidade produtiva que os nossos clientes atingem, que a gente já atingiu, os nossos concorrentes também, é difícil de acreditar que num período aí de 10, 20 anos a gente passa a ter alguma ameaça tecnológica que possa mudar, porque hoje a configuração que a gente conhece mais eficiente para gerar energia a partir do vento é a configuração do aerogerador com 3 pás da forma que a gente conhece. Então, qualquer coisa disruptiva, ela tem algum potencial de ameaça, mas com certeza isso não está nem no curto nem no médio prazo, isso está aí para muitas décadas para frente, pelo grau de maturidade dessas tecnologias mesmo. Tem a pergunta aqui, deixa eu ver. O Adelson fala aqui, se os sócios majoritários vendem e perdem a fé, fica difícil de acreditar. O que você comenta sobre isso aí? Acho que vale o mesmo comentário. O que a gente fez não foi vender porque a gente deixou de acreditar, né? A venda do bloco, como eu disse antes, ela é basicamente um exercício do hot issue, né, do lote adicional, que foi feito com atraso de alguns meses. A gente não ficou confortável com o preço original de IPO, então a gente aguardou a ação caminhar e atingir preços que são mais próximos ao que a gente entende que são preços adequados para o papel, né? O preço de IPO não era do nosso entendimento. Então, a gente, nesse momento, decidiu exercer. Não existe previsão, nem do controlador e nem de nenhum outro acionista, de exercer volumes adicionais de ações, nem no curto, nem no médio prazo. Importante também destacar que todo o management da companhia tem lock-up de até 4 anos. Então, o compromisso com a companhia de todos os acionistas, e boa parte do management da companhia também é acionista, é ficar no médio e longo prazo. Pergunta do Tsar, como estão as obras no Pátio Novo? A gente está em estágio bastante avançado. Os moldes da Siemens Gamesa, né, que são as linhas de produção novas que estão sendo instaladas nesse segundo trimestre, né, que começa a partir de depois de amanhã, eles já chegaram, então os prédios já estão em estágio bastante avançado, a obra está dentro do prazo, então a gente instala essas linhas de produção no segundo trimestre desse ano e começa a produzir já no início do terceiro tri, e é uma linha, então, que atinge maturidade antes da metade de 2022. Sobre a associação com a Troller, é verdade? Qual a estratégia?
É boato, tá? A gente não está em negociação, não está discutindo, né? Não é nada que, na minha posição, eu possa falar sobre esse assunto. A companhia, o tempo todo, principalmente nos órgãos do conselho, ela discute potenciais aquisições, mas muito mais voltadas ao nosso setor atual de atuação e oportunidades de novos negócios, tá? Mas sobre a Troller, eu queria confirmar que não estamos em negociação. Axial Capital pergunta: o que você achou das projeções da GWSC para o mercado de energia eólica para o mundo? A GWEC recentemente ela atualizou as projeções. A gente acaba olhando projeção tanto da GWEC quanto da Wood Mackenzie e da Bloomberg. Elas são bastante alinhadas, né, todas elas projetando crescimentos bastante importantes em quase todos os mercados, com destaque para os mercados emergentes. Então, a gente vê Brasil, América Latina, África começando agora, Sudeste Asiático muito forte. Então, o mercado eólico ele continua bastante pujante e deve continuar dessa forma, pelo menos pelas próximas décadas. A Aeris pensa em ter um hub logístico na Europa ou nos Estados Unidos, já que a maior parte dos fornecedores são internacionais? Não, a gente tem uma capilaridade grande dos fornecedores. Então, a gente tem fornecedor principalmente Europa e Estados Unidos, mas também na Ásia e Brasil. O que a gente fez, na verdade, foi construir, usando parte dos recursos do IPO, um centro de distribuição, que a companhia ela mantém a filosofia de manufatura enxuta funcionando bem. Então, a gente otimizou muito a gestão de materiais dentro de casa. E para a gestão da cadeia de fornecimento, a gente continua atuando muito próximo a todos os fornecedores. Nós temos pessoal contratado por nós que avalia a qualidade dos materiais antes deles saírem da fábrica dos nossos fornecedores, até para a gente reduzir os riscos de não conformidade quando o material chega aqui. E a gente tem uma gestão de estoque bastante eficiente. A gente decidiu, no ano passado, aumentar os nossos prazos médios de estoque para reduzir os potenciais impactos da pandemia. Então, alguns países que a gente recebe materiais, eles estavam sendo afetados por potenciais lockdowns. Então, a gente decidiu por aumentar os estoques de segurança para mitigar esse fato. Mas a gente já deve, com a taxa de vacinação aumentando o mundo afora, e a gente espera que no Brasil aconteça o mesmo, a gente já está projetando reduzir os níveis médios de estoques a partir do segundo semestre desse ano. O Arthur pergunta: Bruno, qual a perspectiva da Aeris com relação ao pacote de investimentos em infraestrutura nos Estados Unidos? A empresa poderá se beneficiar? Sim, a gente entende que boa parte dos investimentos, principalmente para o offshore nos Estados Unidos, né, quando a gente fala de PA, a gente está falando da parte da cadeia de produção mais intensa em mão de obra. E a mão de obra americana ela é muito mais cara que a brasileira. Então, é pouco provável que exista uma estrutura que proteja a fabricação local de pás nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, hoje, ele tem bem menos de 20% de capacidade de produzir as pás que ele consome. Então, é natural que ele continue importando pás por um longo período. A Aeris está muito bem posicionada, boa parte do que a gente exporta é para os Estados Unidos. E a gente entende que o diferencial, em termos de custo de agregação de valor, ele é muito alto, né? Então, os lobbies das empresas que geram energia seriam muito intensos nos Estados Unidos se tiver qualquer movimento na direção de obrigar a fabricação local de pás nos Estados Unidos. Várias pessoas aqui perguntando sobre o mercado americano, que a gente tiver troca de governo agora lá, né, mudança totalmente de mentalidade que pode favorecer muito energias renováveis. Queria mandar um beijo para o pessoal do GLFlix, que é uma comunidade de investidores que vira e mexe, aparece aqui nas nossas lives, e eles esquentam aqui o chat. É sempre legal receber a galera aqui. A Aeris, não, essa aqui eu já falei. Ticiane pergunta: existe algum planejamento para a distribuição de proventos neste ano? Proventos caixa dentro do ano de 2021 não ocorrerão. A gente está em plena expansão, então a gente fez a captação no final do ano passado, boa parte dos recursos eles estão sendo aplicados em ativo imobilizado. A gente também tem um aumento de capital de giro, porque a produção está aumentando, e a gente fez uma readequação de toda a estrutura de dívida da companhia para reduzir o custo médio, né, e também usando uma debênture que foi emitida em janeiro desse ano. Então, não existe previsão de distribuição esse ano, mas o resultado de 2021, pelo menos 25% será distribuído em 2022. Celso pergunta se a energia solar é uma ameaça. Eu não diria uma ameaça. A energia solar é uma realidade, é uma fonte bastante competitiva que vem crescendo bastante. A eólica continua, e principalmente no Brasil, ela continua mais barata que a energia solar,
o fator de capacidade de energia eólica no Brasil é muito acima da média mundial, o que faz com que o custo da eletricidade eólica seja muito barato, né, no Brasil, então é até desproporcional em relação ao resto do mundo. Mas a solar, como eu disse, ela já é uma realidade, ela não é uma ameaça. As duas fontes têm bastante espaço para crescerem juntas. Quando a gente olha as projeções, né, boa parte das projeções já mostra a energia solar como sendo a fonte dominante de novas instalações no mundo ao longo das próximas décadas, mas acompanhada de próximo pela energia eólica. Então, a gente vai ver crescimento nas duas. Uma coisa que é bastante promissora também é o uso de bateria. Então, quando as baterias estiverem economicamente viáveis, a gente vai ver muito parque híbrido, né? Parque tanto solar quanto eólico, usando bateria, o que reduz a intermitência das fontes. Então, a gente pode ter uma altíssima inclusão dessas duas fontes na matriz elétrica, sem afetar a previsibilidade na geração de energia, né, com a introdução de forma economicamente viável das baterias. Então, o cenário base que a gente trabalha é de solar, com entregas bastante importantes ao longo das próximas décadas, acompanhada de bem próximo, pela energia eólica. Gente, tem mais pessoas, inclusive o Thiago das Neves aqui, perguntando sobre aquela coisa da venda venda dos papéis pelos controladores. Thiago, seguinte, depois que a gente acabar a nossa entrevista aqui, esse material vai ficar gravado, vai ficar aqui disponível e também depois vai virar podcast. Depois você volta lá, Thiago, porque a gente já conversou sobre isso, aí é uma pergunta bem frequente aqui, a gente já conversou sobre isso e o Bruno já falou, tá? Mas ainda tem muito assunto aqui para a gente conversar. Projeção de dividendos, você já falou, né, que é só no ano que vem, né? Deixa eu ver. Turbina sem paz, também você já falou. Deixa eu ver. Tá. Com o crescimento do mercado, como a empresa prevê a perspectiva de crescimento da receita recorrente advinda de serviços e manutenção? Bom, serviços, Denise, representa aí de 2% a 3% da receita líquida da companhia. É uma área que a gente vê muito mais como estratégica do que como uma grande área de contribuição na receita. Os resultados de serviços são bastante positivos, a gente está bem posicionado tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. A gente tem uma empresa nos Estados Unidos dedicada à prestação de serviço, e é um mercado bastante importante. A gente montou essa empresa em 2018 para que os nossos clientes tivessem conforto de que, se tivesse algum problema com as pás que a gente exporta para lá, a gente estaria lá para suportar. Depois desses mais de 2 anos, a gente nunca prestou serviço em pás que a gente produziu. Elas basicamente não dão defeitos quando elas chegam ao campo. Então, mas é uma área que vem crescendo bastante lá, a gente está prestando serviço em diversos parques eólicos nos Estados Unidos. Tudo que eu estou falando aqui não pode ser tratado como guidance, tá? A companhia não tem política de divulgação de guidance, mas a gente projeta que serviços continuará representando entre 2% e 3% da receita total da companhia. Tem aqui uma pergunta sobre o material, quem fez foi a Axial Capital de novo. Pede para você explicar um pouco mais a fundo sobre o material composto, dado que é vital para o tamanho da pá. E qual que é o tamanho da pá? É enorme, né? A gente começou a produzir esse ano pás com mais de 80 metros. O ano passado, em 2019, a gente começou a produzir pás com mais de 70 metros. Então, é um prédio aí de mais de 15 andares. Então, basicamente, a gente está falando de produtos bastante grandes. Principais materiais que a gente usa hoje: pultrudado de fibra de carbono, fibra de vidro e resina epóxi, são os principais materiais, eles compõem aí perto de 80% tanto do custo quanto do peso da pá. E recentemente, né, desde 2015, na verdade, a gente já vem utilizando em algumas pás fibra de carbono, e é exatamente o uso do carbono que permite que as pás continuem crescendo bastante sem aumentar de peso de uma forma que deixaria o custo muito alto. Então, o carbono entrou, ele é um material por quilo muito mais caro do que a fibra de vidro, mas ele substitui parcialmente a fibra de vidro e permite que as pás fiquem bastante maiores, sem com que o peso aumente tanto. Isso acaba que tira o peso da torre, né? O aerogerador como um todo fica mais leve por megawatt de potência. O aerogerador aumenta de potência como um todo, então esse ano a gente já está, na média, entregando aerogeradores com mais de 4 megawatts de potência. Historicamente, a gente sempre entregou menos do que isso, né? Sempre ficou entre 2 e 3 megawatts. Então, o crescimento da máquina faz com que o custo da energia eólica fique mais barato. E a gente contribui para esse cenário fazendo pás cada vez maiores. O Jefferson pergunta se a alta das commodities está afetando de alguma forma o caixa da empresa. Câmbio afeta naturalmente o caixa da empresa, porque boa parte dos materiais são precificados em moeda estrangeira. Mas aqui é importante destacar que todo câmbio é repassado no preço para o cliente. Então, toda a parte de materiais é uma negociação muito aberta com o cliente no início do contrato.
e aí todo o efeito cambial é repassado, assim como o aumento dos custos unitários. Então, se eu tiver resina epóxi, por exemplo, aumentando de preço, isso é repassado integralmente para o cliente, né? Uma negociação aberta. Em muitos casos até, Denise, quem faz a negociação global para a compra de matéria-prima é o próprio cliente. Então, ele compra fibra de vidro, por exemplo, com preço único no mundo inteiro, e esse mesmo preço a Aeris usa, os nossos concorrentes usam, e o próprio cliente, quando ele fabrica parte daquela produção dentro de casa, usa esse mesmo preço. Então, a gente é muito pouco afetado no resultado, a gente é afetado naturalmente com alta de preço de matéria-prima, e vem acontecendo alta em custos logísticos mais recentemente por conta da pandemia, no capital de giro. Então, a gente fica com mais capital de giro, isso aumenta o endividamento da companhia, e a gente tem que fazer essa gestão muito de perto. A parte de materiais, que a gente precifica separado, materiais e valor agregado, a parte de materiais a gente acaba tendo uma margem dedicada para ela. Então, quando eu tenho um dólar maior ou um custo maior de matéria-prima, eu acabo tendo mais receita do que eu tenho de aumento de custo. As minhas margens, percentualmente, elas até podem cair, mas eu mantenho o mesmo retorno sobre o capital investido, porque eu gero um pouco mais de lucro para remunerar esse delta capital de giro que eu tenho. O Arthur pergunta, qual é o potencial do mercado eólico offshore? O potencial é muito grande, a gente vê instalações atuais por volta de 6 gigawatts por ano no mundo, mas é um potencial imenso. Na verdade, a estimativa é que offshore no mundo sozinho seria suficiente para gerar energia para toda a humanidade. A gente sabe que isso não vai ser feito no curto prazo, mas tem um potencial muito importante. A gente vê a Ásia, norte da Europa e Estados Unidos começando agora. Para o Brasil, as nossas projeções mostram que a gente deve ter o início do offshore mais perto do fim da década, porque a gente ainda tem espaço onshore com custos bastante adequados, né? O Brasil é um país muito grande, muito pouco povoado ainda, e o custo da geração offshore é maior do que o custo na geração onshore. Então, a gente deve continuar vendo, pelo menos no Brasil, né, ainda uma década inteira de predominância do onshore, mas em alguns países do mundo, principalmente os mais povoados, de territórios menores, já está ficando muito mais comum, né, Escandinávia como um todo, a geração de energia no mar. Ah, que coisa linda. Que bem, no mar do Ceará bate um vento danado, né? Ali dá para colocar ali. Uma das coisas que motivou a companhia a instalar a sua operação aqui no Ceará foi isso, né? Toda a costa norte da região nordeste do Brasil, ela tem os ventos que são muito, provavelmente, os melhores ventos do mundo para geração de energia eólica. Boa parte dos parques eólicos dessa região ficam muito próximos ao mar, sim, exatamente para aproveitar esses ventos que têm uma velocidade média muito alta, pouca variabilidade, né? Pouca turbulência, e eles são unidirecionais, o que também reduz o custo total para a geração de energia. Bianca pergunta, com o avanço do Green Deal europeu, qual será a participação da Europa no setor de energia eólica global? E espera um impacto nas exportações da Aeris? A Europa, ela sempre foi um mercado muito relevante, eles nasceram primeiro, vamos dizer assim, na eólica, né? Dinamarca, Alemanha, sempre foram os países que largaram na frente. A Europa, então, deve instalar muito. Todo o plano de geração renovável, ela é muito mais bem aceito primeiro pelos europeus e depois pelo resto do mundo, então essa pegada ambiental ESG que os europeus têm fica mais claro. Então o percentual da matriz elétrica europeia de eólica é maior do que a média mundial, deve continuar assim, e o que a gente vê também é que provavelmente a gente vai ter uma substituição de combustíveis fósseis para setor de transportes por hidrogênio, e aí a gente está falando de hidrogênio verde, que é o hidrogênio gerado por eletrólise a partir de geração de energia renovável. Então, a gente deve ver esse processo começando a acontecer também, o que potencializa as novas instalações de energia eólica. Bem, o próximo resultado de vocês sai em cerca de 45 dias, Bruno. Eu já queria deixar você convidado para você voltar aqui, porque bombou de pergunta, tem mais um monte de pergunta lá no chat que não deu tempo da gente responder. Queria pedir desculpa a quem está em casa, porque realmente nosso programa é de meia hora, não coube tudo, mas foi um sucesso total, então eu já queria deixar você convidado, porque sai no dia 12 de maio, né, o próximo balanço, então eu queria ver se você poderia vir aqui no primeiro dia útil, depois desse, primeira, terça ou quinta, né, depois dessa data, vou até olhar no calendário, para a gente poder conversar mais uma vez com os investidores. Pode ser, Bruno? Claro, será um prazer, Denise. Legal, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui. Queria aproveitar que estamos terminando aqui o mês da mulher para mandar um beijo para a alpinista que vocês têm lá no serviço, uma mulher que fica lá escalando as redes, que faz a manutenção. Achei aqui o maior. Beijo para a Lidiane, manda beijo para a Lidiane, achei isso mal barato. Queria agradecer
ao pessoal do GLFlix e todo mundo que assistiu aqui a nossa live, pedir para vocês se inscreverem no canal, cliquem no sininho para receber notificações. Toda terça e quinta a gente tem um Conversa Aberta. Essa quinta, excepcionalmente, por causa do feriado, não teremos. Teremos o resto da programação, não teremos uma Conversa Aberta. Mas, normalmente, às terças e quintas, a gente está aqui trazendo sempre executivos que podem colaborar para a informação de você, investidor, para a sua informação, para você fazer sempre o melhor investimento. Um beijo e até a próxima. Tchau, Bruno. Obrigada. Tchau, obrigado.